Oi gente, tudo bem? Então, a videoaula de hoje vai ser sobre peronismo. Aqui no quadro, porque antes estava com a parte da ditadura e esse será um vídeo posterior do canal e hoje a gente vai falar sobre o Juan Perón, né? Por que tanta importância? Por que Perón, né? Primeiramente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Durante esse período, né, porque assim, o Perón, ele se torna presidente em 46 até 52, aqui são os mandatos dele, eu vou abordar até os 55, que é o golpe que o Perón toma das Forças Armadas. Bom, primeiramente, estava acontecendo uma revolução na Argentina, o que é muito comum, porque a Argentina viveu constantes revoluções, crises econômicas, crises políticas, e aqui nesse período do início do século XX não era diferente. Então, aqui estava acontecendo uma revolução, chamada de 4 de junho, que aconteceu em 1943, como vocês podem ver, um pouquinho antes de quando o Perón foi eleito para presidente. E essa revolução eu chamei também de ascensão do Perón, como eu vi no livro, eu vou deixar referência para vocês. E assim, a partir dessa revolução, que as Forças Armadas estavam fazendo uma revolução, porque havia divergências quanto a que lado tomar na Segunda Guerra Mundial, né? Porque o período, né, vocês perceberam. E, bom, havia divergência se a Argentina deveria tomar uma posição frente à guerra ou se ela se manteria neutra, né? Antecipando para vocês, a Argentina, ela pode não ter participado diretamente do confronto, né, fornecendo armamentos, enfim, mas a Argentina se declarou do lado dos aliados, né? No caso ela rompeu as relações com o eixo, né? O Japão, Itália e a Alemanha nazista. E assim, bom, nesse período os conflitos ainda estavam em andamento, né? Então, só que durante o mesmo período o Perón também acumulou muitos cargos públicos. Ele chegou a ser vice-presidente dessa mini barra grande revolução que estava acontecendo em Buenos Aires, e ele também tinha cargo de professor de história militar e, obviamente, com esse acúmulo de poder, ele também podia fazer várias reuniões no governo e ele não perdeu a chance, é claro, de fazer essa reunião do Conselho Nacional de Pós-Guerra, aqui já um pouco depois, né, da Segunda Guerra, para decidir o quê? Fazer discussões sobre o trabalho, porque a Argentina não poderia ficar sem trabalho, né? O Perón já estava antecipando isso, porque, né, depois da Primeira Guerra Mundial, todos os países ficaram um tanto sem saber o que fazer, e no caso da Segunda Guerra Mundial, o Perón já estava pensando sobre isso, né? Então, nesse momento, existe uma aproximação com os sindicatos na Argentina, obviamente menos os comunistas, porque, como vocês sabem, com o fim da Segunda Guerra Mundial, começa um período de grande bipolaridade no mundo todo, né, entre Estados Unidos e União Soviética. E os militares, como no caso do Perón, que é um general, também tinha essa questão de não tentar conversar com os comunistas, né, deixa os comunistas afastados e lida com realmente os sindicatos, os trabalhadores, né. E assim, acaba que, como tudo na história, nada são flores, né? E o Perón tinha opositores, né? Tanto que, em 1945, ele é preso devido à pressão dos antiperonistas, que era formada por quem? Antiperonistas eram as pessoas que gostavam do Partido da União Cívica Radical, o CR, o pessoal da União Democrata, e esses partidos, eles são muito maleáveis, gente. Então, quando a gente fala partidos na Argentina, mas na América Latina como um todo, né, eles mudam muito de opinião, de posição. Então, a gente não pode dizer simplesmente são de direita, de esquerda ou centro-esquerda. Eles são realmente o que vier no momento. O que estiver mais oportuno é o que vai acontecer. E não é diferente aqui nesse momento. Mas, para deixar bem claro, são os antiperonistas, né? E o que acontece? O Perón renuncia e é preso, né?
Só que o que acontece? Algo um tanto inesperado, por certo sentido, né? Acontecem várias greves na Argentina, e essas greves, elas foram a favor do quê? Da soltura do Perón. Então, para vocês verem como, nesse período, antes mesmo do Perón ser presidente, ele tinha um certo prestígio. Era uma figura política um tanto importante nesse momento, né? E as pessoas reconheciam isso, de certo modo. Porque o Perón não chegou a fazer grandes reformas trabalhistas nesse momento, mas ele esteve ligado a pessoas que fizeram grandes reformas. No caso do presidente Farol, que teve um aumento no salário mínimo, colocou as férias remuneradas na Argentina e todos os outros benefícios, como indenizações, salário anual, tudo isso, o chamado aguinaldo na Argentina. E isso deu certo prestígio para o Perón. E acaba que, nesse momento, o Perón ele é solto, devido a essa aclamação pública na praça do governo, e tem o início do que a gente viria a chamar de peronismo, que é muitas coisas ao mesmo tempo. Mas, só para adiantar para vocês, o peronismo ele é tanto uma ideologia, né, quanto a criação de um partido, que o Perón vai criar assim que ele for eleito na primeira presidência. Bom, gente, agora falando propriamente das eleições que aconteceram em 1946, o Perón é eleito nessa eleição aqui, e os partidos que eram contra o Perón, né, são esses daqui: a UCR, o Partido Socialista, o Partido Democrata Progressista, que eles se juntam ao Partido Comunista e acabam criando esse nome aqui, essa sigla chamada de União Democrática, né? E acaba sendo derrotada pelo Perón, né? Aí vocês vão perguntar, bom, como eles perderam para o Perón? Foi pouco? Foi uma grande desvantagem? Na verdade, não. Por incrível que pareça, o Perón e esse outro partido que disputou as eleições, eles ficaram muito empatados, muito próximos. Só que o Perón ganhou por uma diferença de 200 mil votos. Parece muito, mas quando a gente vê a quantidade, não é muito, é sério. E assim, aconteceram 2 incidentes que colaboraram muito para a eleição do Perón, que foi o quê? Bom, o primeiro deles, como eu tinha falado um pouco antes com vocês, foi sobre os decretos do presidente Farol, que fez o aumento dos salários mínimos, as férias remuneradas, as indenizações, e o Perón levou um pouco de crédito quanto a isso. Então, vocês podem perceber, né, que é todo um jogo político envolvido, né? E o segundo incidente seria a intervenção de um ex-embaixador norte-americano nas eleições da Argentina. E o que aconteceu? O Perón falou que essa intervenção do ex-embaixador norte-americano foi uma ação da oposição contra ele, dos antiperonistas. Claro, né? A gente não pode afirmar isso com tanta certeza, mas o Perón usou isso a seu favor, né? Então, ele acabou sendo eleito. E também vale ressaltar que ele criou o Partido Laborista, que era contra os radicais, né, obviamente, e o Partido Laborista acaba se tornando o Partido Peronista, que recebeu esse nome assim que ele foi eleito nas eleições. E também é muito importante vocês saberem que as Forças Armadas, elas entram aos poucos nesse governo do Perón. Eles não são a maior força inicialmente, mas eles vão começando a se articular dentro do governo do Perón. E são as Forças Armadas que vão derrubar o Perón no segundo mandato dele. E assim, é só para vocês perceberem como que a Argentina, ela tem transformações muito rápidas, assim, e são jogos políticos que são muito interessantes, né? É muito importante a gente saber. E assim, com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, a Argentina estava livre da dívida externa, ela estava com um início do desenvolvimento de uma industrialização que seria muito mais amplamente feita no segundo mandato do Perón, e também em 1947 o Perón declara um ensino religioso na Argentina, obrigatório, né?
Porque o Perón se aproveitou, né, dessa oportunidade, já que os radicalistas não queriam uma aliança com a igreja, e ele fez essa aliança com a igreja, então, para retribuir isso, né, o ensino religioso colocado como lei realmente, né. E assim, falar um pouco sobre o programa do governo do Perón, né, que é muito interessante porque o Perón ele se assemelha bastante ao Vargas, né, o Getúlio Vargas no Brasil, e tem muitas relações, tanto essa dúvida em que posição tomar frente à Segunda Guerra Mundial, essa ideia de populismo, né, que foi sendo gerada, né, colocada como ele e o Vargas populistas, enfim, isso são vários debates, mas é só para colocar para vocês. E também essa ideia do papel central do Estado na economia e nas problemáticas políticas. E as atividades orientadas para o mercado interno e não o foco no externo. E também vale ressaltar que houve um desestímulo, né, na produção destinada ao mercado internacional, e o Perón não teria vencido essas eleições, não teria todo esse apoio da população se não fosse pelo grande apoio da Evita Perón, que era a mulher do Perón, né? Eva Perón, que teve um papel muito importante na mobilização dos sindicatos, na divulgação da imagem do Perón, não só do Perón, mas dela também, né? Que eu vou também mostrar um pouco para vocês. E isso ajudou muito a construir essa imagem do próprio governo. Bom, eu não vou colocar aqui no quadro para vocês verem, mas é só para vocês ficarem sabendo também. Houve uma reforma constitucional em 1949 na Argentina, que mudou um pouco a lei lá, né? Então, o voto passa a ser direto para presidente e vice, ocorre a supressão do colégio eleitoral, que fazia certa interferência nas eleições, né? Todas as decisões políticas. Houve uma ampliação dos mandatos de deputados e senadores para 6 anos e a sua renovação a cada 3 anos. Gente, bastante tempo, né? Mas foi isso que aconteceu. E assim, após essas reformas, tem uma intensificação desse pedido de continuidade do governo do Perón, né? Não é à toa que em 52, né, nas eleições de 52, ele é reeleito, né? E dessa vez, reeleito realmente com bastante votos, né? E, como eu falei, com o apoio da Evita Perón. E, bom, desse modo, acontece o quê? Antes do Perón ser eleito, os militares tentam dar um golpe nele, né? Como gente, é muito comum, sério, na história argentina, esses golpes, assim, esporádicos, entendeu? Mas é óbvio que não são sem motivos, né? Eles têm toda uma justificação. No caso aqui do Perón, eram essas reformas à Constituição, os antiperonistas lá falando, enchendo o ouvido do Perón, então aconteceu bastante isso. E agora falando propriamente sobre a segunda presidência do Perón, que começa em 52. Primeiramente, é importante destacar que a quantidade de deputados que eram contra o Perón, de 44 passam a 14. Então, uma diminuição da oposição dentro do Congresso, né? E também, nesse período, o Perón, ele cria o que seria chamado de Partido Justicialista, né? Que seria o justicialismo, que seria o que se tornaria o Partido Peronista. O Partido Peronista se tornou o justicialismo. E o justicialismo, antes de se tornar toda essa ideia de partido, enfim, ele tinha uma matriz ideológica muito, muito fundamentada, né? Que era o quê? Ele era quase uma filosofia de vida, né? Então, tinha um enfoque na felicidade do povo, a grandeza da nação, através da justiça social, uma independência econômica, soberania política, todos aqueles planos, né? Bem parecidos realmente com o plano de governo do Perón. E essa harmonização dos valores espirituais, direitos do indivíduo com os direitos da sociedade. E assim, o Perón e a Evita estavam literalmente em toda a parte na Argentina, principalmente Buenos Aires, né? Nos livros didáticos, nas ruas. Eu vou até colocar um trecho para vocês lerem, né, sobre como essa influência do Perón era muito forte, não só do Perón, como da Evita, e essa divulgação da imagem deles.
Só que o que acontece? Tava tudo muito bem, né? Dívida externa tranquila, Perón muito tranquilo com esse autoritarismo dele durante o governo. Só que o que acontece? Em 52, a Evita Perón morre. E esqueci de dizer para vocês, nessa eleição que os militares dão um golpe, os sindicalistas queriam que a Evita Perón fosse a vice-presidente do Perón. Só que as Forças Armadas foram contra isso e acabaram dando golpe em resposta ao Perón. Só que o Perón acaba não deixando a Evita ser a vice-presidente, né? Infelizmente. Ou felizmente, né? Vai saber. E assim, a Evita Perón morre em 52. Em 53, ocorre uma denúncia de corrupção entre o círculo íntimo do Perón, que um parente da Evita, que tinha comprado um cargo, tinha oferecido um cargo lá, e isso prejudica muito a imagem do Perón. Não só do Perón, mas a oposição se articula e usa isso a seu favor. Então eles bombardeiam a cidade. O Perón, ele, através do justicialismo, ele queria fazer com que o justicialismo fosse uma nova vertente do cristianismo, fosse o verdadeiro cristianismo. E, obviamente, a igreja não aceitou isso. Então, houve um rompimento com a igreja. O Perón radicaliza totalmente contra a igreja, libera os prostíbulos, permite o casamento no cartório, entendeu? Isso para a época, né? Isso para a época realmente foi uma grande afronta à igreja, né? E através disso que o Perón, o prédio do governo acaba sendo bombardeado pelos antiperonistas e pelas Forças Armadas. O Perón sai ileso, mas ele sofre um golpe, né, em 55 e sai do governo. E aí começa o governo das Forças Armadas, realmente, levando em consideração que a União Cívica Radical e o Partido Socialista apoiaram as Forças Armadas. Para vocês verem como que realmente essa maleabilidade política dos partidos era muito comum mesmo. E isso vai continuar durante todo o período da história da Argentina, assim como na ditadura, no pós-ditadura. E era isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, deixa nos comentários. Qualquer correção, erros, pode deixar também. E até a próxima.